Sejam bem-vindos ao Centro de Treinamento Thermo King. Este é o curso de operação do controlador DSR. Este controlador é utilizado nas unidades V500 e também nas unidades V300. Lembrando que essas máquinas são do tipo 20. Ou seja, são máquinas que podem trabalhar tanto com o compressor acoplado ao motor do veículo, quanto com o compressor elétrico. Visor, teclas e símbolos do controlador. Número 1. Display. Está sempre ativado e com o fundo iluminado, exceto quando a unidade estiver desligada. Número 2. Tecla 1. Off. Deve ser pressionada para ligar ou desligar a unidade. Número 3. Tecla de seleção. Tecla que seleciona telas indicadoras como ponto de ajuste, alarme e degelo. Número 4. Seta para cima. Usada para aumentar o ponto de ajuste. Número 5. Seta para baixo. Usada para diminuir o ponto de ajuste. Número 6. Tecla Enter. Usada para inserir um novo comando. Número 7. Sinal de alarme sonoro. Número 8. Símbolo de refrigeração. Indica que a unidade está refrigerando. Número 9. Símbolo de aquecimento. Indica que a unidade está aquecendo. Número 10. Símbolo de temperatura. Indica se a temperatura está programada em graus Celsius com a letra C ou graus Fahrenheit com a letra F. Número 11. Símbolo de alarme. Indica que há um alarme no sistema. Número 12. Símbolo de manutenção. Avisa na tela sobre a necessidade de realizar ações de manutenção na unidade. Número 13. Símbolo de degelo. Indica que a unidade está em degelo. Número 14. Símbolo elétrico. Indica que a unidade está operando em modo elétrico. Operação do controlador DSR. Primeiro vamos verificar como alterar a temperatura do ponto de ajuste. O set point. Primeiramente deve-se pressionar a tecla 1, OFF, para ligar o controlador. O número que aparece no display é a temperatura do ar de retorno, ou seja, a temperatura dentro do baú. No nosso exemplo, a temperatura está em graus Celsius. Para alterar o set point, devemos pressionar e soltar a tecla de seleção 2 vezes. Esta é a tecla de seleção. Irei pressioná-la 2 vezes. Pressionei uma vez. Aparecerá o item DEF, OFF, utilizado para realizar o degelo manual, que veremos mais à frente. Apertando mais uma vez, irá aparecer o set point atual desta unidade, no nosso exemplo -18, e as letras S, P. Nesse momento eu pressiono a tecla para cima ou a tecla para baixo para aumentar ou diminuir o set point. Estou alterando ele para -20. Para confirmar eu pressiono a tecla de seleção. Pressionando a tecla de seleção, eu irei voltar a visualizar a temperatura do ar de retorno. Nota: se não pressionada a tecla de seleção durante os 20 segundos que se seguem para selecionar o novo ponto de ajuste, a unidade continuará a trabalhar na temperatura do ponto de ajuste original. Degelo manual. Como efetuar um degelo manual? Pressione a tecla de seleção até aparecer a palavra DEF OFF. Pressione a tecla Enter. Após pressione a seta para cima ou para baixo para ativar ou desativar o degelo. Se a serpentina não estiver abaixo de 2 graus Celsius, não será possível efetuar um degelo manual. Pressionamos a tecla para cima ou para baixo até aparecer a opção DEF1. Agora pressione a tecla de seleção 2 vezes para voltar à tela padrão, aparecendo o símbolo de degelo na tela. Esta é a tecla de seleção, pressionei até aparecer a tela padrão. Este aqui é o símbolo de degelo, ou seja, a unidade nesse momento está em degelo e a temperatura no baú é -15 graus Celsius. Relembrando que a unidade entrará em degelo somente se a temperatura da serpentina do evaporador estiver abaixo de 2 graus Celsius, e sairá automaticamente ao final do degelo. Como funcionar a unidade utilizando o motor do veículo?
Ao energizar o controlador, a palavra-cheque poderá aparecer por alguns segundos. Aguarde até a palavra-cheque desaparecer. Primeiramente você deve ligar o motor do caminhão. Pressione a tecla on, off, e o controlador será ativado. Verifique o set point, que é a temperatura de ajuste. Ajuste se necessário. Para verificar o set point, pressione a tecla de seleção 2 vezes. Na primeira vez aparecerá a palavra DEF, OFF, para realizar o degelo manual. Mais uma vez irá aparecer a temperatura do set point, que no nosso caso é menos 18 graus Celsius. Pressionando mais uma vez, retorno a visualizar a temperatura dentro do baú, a temperatura do ar de retorno, que no nosso exemplo é 3 graus Celsius. Deixe a unidade funcionando para atingir a temperatura certa do produto que será carregado. Após isso, execute um degelo manual. Relembrando que a unidade só entrará em degelo caso a serpentina do evaporador esteja abaixo de 2 graus Celsius. Como funcionar a unidade no modo elétrico? Ao energizar o controlador, a palavra-cheque poderá aparecer por alguns segundos. Aguarde até a palavra-cheque desaparecer. Primeiramente ligue a alimentação de energia externa ao receptor de energia elétrica. Certifique-se de que a alimentação elétrica possui a voltagem e a fase adequada para a sua unidade. O objetivo é evitar erros. Exemplo: você ligar uma unidade 220 volts em uma tensão de 380 volts. Para evitar erros, sempre verifique antes de conectar a unidade. Após conectar a unidade à alimentação, ligue apertando a tecla on/off. O controlador será ligado, e o ícone de símbolo elétrico irá aparecer. Este símbolo é o ícone de modo elétrico. Ou seja, esta unidade está com 3 graus Celsius dentro do baú, e está funcionando no modo elétrico. Verifique o valor de set point, ajuste caso seja necessário. Para verificar o set point, pressione a tecla de seleção 2 vezes. Na primeira vez aparecerá a palavra DEF, OFF, para realizar o degelo manual. Mais uma vez irá aparecer a temperatura do set point, que no nosso caso é menos 18 graus Celsius. Pressionando mais uma vez, retorno a visualizar a temperatura dentro do baú, a temperatura do ar de retorno, que no nosso exemplo é 3 graus Celsius. Deixe a unidade funcionando para atingir a temperatura certa do produto que será carregado. Após isso, execute um degelo manual. Relembrando que a unidade só entrará em degelo caso a serpentina do evaporador esteja abaixo de 2 graus Celsius. Lembre-se, se o cabo de alimentação estiver conectado, e o motor do veículo for acionado, a unidade continuará trabalhando no modo elétrico. Como visualizar e eliminar os códigos de alarme? O ícone de alarme irá aparecer apenas se a unidade estiver em uma condição de alarme. No nosso exemplo, a unidade está trabalhando no modo elétrico e está com uma condição de alarme. Está apresentando o ícone de alarme no visor. Caso exista mais de um alarme presente na unidade, ele será mostrado na sequência. Para visualizar este alarme, pressione a tecla de seleção. No nosso exemplo, o alarme da unidade é o BAT, que significa tensão baixa da bateria. Como eliminar este alarme? Primeiramente, ele deve ser corrigido. Após corrigir o problema na unidade, pressione a tecla de seleção até aparecer o visor padrão e a temperatura do ar de retorno. Orímetro. Pressione a tecla seleção, e segure por 3 segundos. Após isso, pressione a tecla seleção para acessar cada orímetro. Esta é a tecla de seleção. O orímetro HC mostra as horas restantes para o aviso de manutenção, que é programado pelo representante da Thermo King. Quando a hora programada chegar, o símbolo de manutenção irá aparecer no display do controlador. O orímetro TH descreve as horas totais de funcionamento da unidade. O orímetro CC descreve a quantidade de horas de funcionamento do compressor acoplado. O orímetro IC descreve a quantidade de horas de funcionamento do compressor elétrico. Observação: no orímetro HC irá aparecer um valor, que no nosso exemplo é de 150.
Este valor deve sempre ser multiplicado por 10. Ou seja, o orômetro HC, nesse momento está lendo 1500 horas. Obrigado a todos. E até o próximo treinamento.